Hoje, como eu tinha anunciado, é um dia diferente. Temos connosco o Dr. Sérgio Thyssen, que é um irmão do outro lado do Atlântico, é médico, é professor universitário de medicina, é cardiologista e é também licenciado em Física, julgo até mestrado, não estou enganado, em Física. Já não é a primeira vez que vem a Viseu e nós temos sempre muito gosto em recebê-lo, como um irmão que nos visita trazendo sempre uma imagem diferente do que é a divulgação da doutrina. E, portanto, recebemos-lo aí com muito carinho, com muita amizade, sempre mantendo a nossa predisposição de recebê-lo quando entenda vir a Portugal e vir a Viseu. Portanto, está connosco, é este jovem aqui, um bocadinho mais velho do que eu, mas também não há nada de especial, não é? Ele vai estar connosco. Queria dizer o seguinte: ele traz alguns livros, traz uns DVDs, mas isso é mais para o final. Para o final, quando passarem lá pelo fundo, quiserem adquirir, com certeza que farão um ato muito nobre, mas principalmente vale bem a pena, porque são ou livros ou os DVDs de qualidade. Não vou falar muito mais tempo, já falei demais. Gostaria que tomassem nota do que vamos ouvir, seguramente que vamos sair todos mais confortados e com mais coragem para viver a vida. Muito boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Antes de tudo, eu gostaria de expressar a minha gratidão ao nosso irmão e amigo, Coronel Arnaldo Costeira, agradecer a todos vocês a presença e a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos juntos para examinarmos um tema dos tantos aspectos que a nossa querida doutrina espírita nos enseja no dia a dia para as nossas reflexões e para o nosso progresso no entendimento de cada um de nós sobre a vida, sobre a realidade, nos impulsionando para novas situações de alegria, de felicidade e de verdadeiro progresso espiritual. Muito bem, meus amigos, é com muito carinho que estamos aqui novamente em Viseu. É sempre uma honra e uma alegria estarmos juntos. Nós hoje escolhemos um tema. Ficávamos na dúvida hoje à tarde, mas acabamos escolhendo este, que, como vocês podem ver na própria projeção, no slide título, como nós chamamos, diz ali: a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. De certa maneira, antes de tudo, vale a pena nós nos lembrarmos que a Terra, no dizer dos amigos espirituais, é um dos mundos que tem esta característica. Durante milhares e milhares de anos, acredita-se há 400 mil anos, a Terra é um mundo de provas e de expiações. Temos algumas notícias alviçareiras, no sentido de que a era de regeneração já está como que se iniciando. Mas, do ponto de vista amplo e global, ainda somos um mundo semi-primitivo, ainda de provas e de expiações, e vale lembrar que o planeta Terra e a sua humanidade, a humanidade à qual nós todos pertencemos, não é apenas o único mundo nestas condições. Temos centenas, talvez, milhares de mundos que estão na mesma condição, dentre as muitas possibilidades quanto à hierarquia dos mundos habitados, que tenhamos
outros orbes à semelhança do planeta Terra, mas não necessariamente exatamente no mesmo ponto que nós nos encontramos agora. Então, a nossa singela proposta de estudo de hoje é que possamos levantar algumas questões que têm a ver muito mais com a nossa realidade, uma realidade que nós conhecemos um pouquinho, mas que com o advento da doutrina espírita nós vamos podendo conhecer melhor. Lembrando que conhecer a nossa casa, onde nós vivemos, seja quando estamos encarnados, como agora, seja quando estamos desencarnados e, portanto, no mundo espiritual da terra de provas e expiações, também significa algo precioso para nós, porque também tem relação com a ideia do autoconhecimento. Porque é inevitável que, conhecendo a realidade onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós temos feito durante milhares e milhares de anos as vidas sucessivas de cada um de nós, nós vamos aprender e vamos também ter subsídios para nos encaminharmos melhor para o futuro que nos espera e que nos aguarda, portanto, a todos. Então, é mais ou menos este estudo que nós pretendemos fazer com vocês ou juntos agora. Vejam bem, uma primeira ideia é a ideia de que, se nós pensarmos no planeta Terra e buscando um autor espiritual que é Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, e buscando exatamente o livro Roteiro, que foi publicado há mais ou menos meio século atrás, nós vamos dizer o autor se referindo à nossa humanidade terrestre como um coletivo de 22 bilhões de almas com deficiências morais, nós sabemos, reunidas na Terra há muito tempo para reeducação e regeneração, mas de acordo com códigos ético-morais que são divinos e que se aplicam na Terra também, mas que são referência para todo o universo. E isto para nós é importante, porque fica com isto a ideia de que todo o proveito que nós tivermos dos nossos esforços evolutivos, de acordo com estes códigos divinos, que o Evangelho de Jesus Cristo nos oferece como um balizamento, como um norteamento, isto nos servirá para todas as demais etapas que viveremos não apenas na Terra, mas talvez no futuro, em outros mundos também, seja através de reencarnações desses tais mundos, sejam em esferas espirituais que caracterizarão aqueles mundos que estarão esperando por cada um de nós nos tempos do porvir, a partir da evolução espiritual realizada por agora, por todos nós. Muito bem, uma ideia que tem a ver com aritmética. Se somos 22 bilhões no total, sabendo-se da estatística de 6,8 mil milhões ou bilhões de encarnados hoje, também significa que aproximadamente 15,2 mil milhões de desencarnados totalizam as pessoas, os espíritos, na realidade espiritual da própria Terra. Não importa tanto para nós se este número é hoje preciso, mas fica mais ou menos uma ideia de que para cada encarnado que somos, temos aproximadamente 2, pelo menos, desencarnados no mundo espiritual. Uma outra ideia é de que estamos em evolução, mas estamos tendo das leis que aprendemos em O Livro dos Espíritos, a lei do amor e de justiça, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação,
a lei do progresso. São leis que estão como que conduzindo a cada um de nós e a nossa humanidade, em Portugal, no Brasil, em todas as nações de todo o globo terrestre, no plano dos encarnados e dos desencarnados também, pelas sendas da evolução espiritual, a partir das leis divinas que nos regem. Vale a pena nos lembrarmos de antemão que todo o progresso realizado é aquele importante no sentido da transformação moral e a reforma íntima que os espíritas vão procurando realizar a partir do estímulo da espiritualidade superior, para que façamos isto enquanto estamos vivendo na Terra e a caminho do progresso, para que possamos, ao longo do tempo, irmos substituindo as dificuldades morais que ainda possuímos e buscando extirpar dos nossos corações os vícios antigos, para buscarmos substituí-los pelas virtudes espirituais que já vão caracterizando gradativamente cada um de nós, mas que nos será uma ideia que estará conosco a partir de um trabalho bem feito de renovação espiritual, com vistas ao futuro e à felicidade de cada um de nós. Vejam uma coisa curiosa: quando nós estamos encarnados, não é verdade que estamos todos na crosta do planeta? Nós podemos viajar de avião, os astronautas podem subir durante algumas semanas, mas depois têm que voltar. Os mineradores das minas de carvão, eles podem entrar quilômetros nas profundezas da Terra, mas algum tempo depois eles têm que subir, porque a vida comum de todos os encarnados, espalhados pela geografia do mundo todo, é mesmo na superfície, é mesmo na crosta. E o que faz com que nós vivamos nela é o nosso corpo físico. Porque ele, tendo massa, tendo peso, ele é atraído para baixo pelo campo gravitacional da Terra e isso nos mantém na superfície. Toda a vida do encarnado, do nascimento à vida adulta, da vida adulta à terceira idade, é sempre uma vida na superfície do planeta. Mas quando nós estamos desencarnados, as coisas mudam. Nós não nos lembramos que assim tem sido ao longo dos milênios, porque quando nós reencarnamos, perdemos a memória de tudo aquilo que se passava na erraticidade ou no período entre uma existência e outra. E não nos lembramos também de outros períodos mais antigos, quando também estávamos no mundo espiritual. De tal maneira, independente das aquisições morais e do progresso realizado pelas criaturas, uma vez reencarnando, nós estamos todos na superfície, porque o corpo físico nos atrai para ela. Mas quando estamos desencarnados, nós nos separamos. Os espíritos, que são aquele contingente que vive, habita a realidade espiritual como num mundo como o nosso, de provas e expiações, se divide de acordo com as suas condições morais. De tal maneira que temos, na visão dos espíritos e espíritos espíritas, uma ideia de esferas, uma ideia de camadas, em que aqueles que têm ainda maiores dificuldades morais vivem em regiões inferiores. E aqueles que estão em condições medianas vivem em condições intermediárias, em esferas entre as mais baixas e as mais altas, onde vivem, há mais ou menos tempo, os espíritos mais elevados. Esta é uma regra simples, lógica, e ela é geral para toda a humanidade terrestre. Muito bem, então nós escrevemos ali
quando nós estamos encarnados, estamos todos na superfície do planeta. Quando desencarnados, nos separamos pelas condições morais em esferas ou camadas. E o que vai fazer com que, independentemente da vontade do desencarnado, estejamos nesta ou naquela esfera? A nossa condição moral, que guarda uma relação muito íntima com o nosso perispírito. Vocês não sabiam disto? Nós não estudamos isto nas obras de Kardec e nas obras complementares, especialmente as obras de André Luiz, pela mediunidade também de Francisco Cândido Xavier, a ideia de que o nosso perispírito é o corpo do nosso espírito quando estamos desencarnados. E esse perispírito, ele é mais leve, mais sutil, mais desmaterializado de acordo com o nosso progresso. Então, os espíritos superiores têm um perispírito que pesa menos, e pesando menos, sobem com naturalidade. Enquanto que aqueles que ainda se mantêm, por exemplo, interessados na violência, na guerra, nos crimes de uma maneira geral, nas transgressões às leis divinas, têm os seus perispíritos densos. E é esta densidade que os atrai para baixo. Esta é uma ideia geral, e não é apenas uma ideia que nós retiramos da literatura espírita cristã. Ela também nos vem todos os dias, poderíamos dizer, na experiência mediúnica, em que acompanhamos os médiuns experimentados em, vamos dizer, seus desdobramentos para o trabalho, visitando o mundo espiritual nessas muitas esferas para poderem realizar o trabalho mediúnico de assistência aos desencarnados de um modo geral, e muito especialmente isto se dá nas reuniões de desobsessão no mundo inteiro, e com certeza esta é uma experiência, uma ideia comum naqueles que são estudiosos da doutrina espírita e vivenciam a prática mediúnica ao longo do tempo. E aí nós escrevíamos aqui, maior ou menor atração pelo campo da gravidade do planeta. E é a ideia de uma motivação para que busquemos conhecer aquilo que nós chamaríamos como a casa planetária, o nosso próprio mundo de provas e de expiações. Seguindo adiante, gostaríamos de lembrar esta imagem. Nós, outro dia em que estivemos aqui, também a projetamos, mas por uma outra razão. O que nós temos aqui? Nós temos a nossa constituição, agora estamos encarnados. Esta é uma figura relacionada conosco. A ideia de aqui embaixo, o nosso corpo físico. Ele tem uma irradiação típica por causa de nossas células, por causa das radiações eletromagnéticas naturais do nosso corpo físico. Mas esse corpo aqui deitado, ele é denso, material. E nós temos aqui um outro, que é o perispírito, que também tem a forma humana. E que, num estudo específico sobre este corpo intermediário, chamado perispírito, nós poderíamos lembrar que ele é o elemento, então, entre a alma imortal, onde tudo de mais importante existe, a essência das nossas vidas e o nosso corpo. Este elemento intermediário que permite que a alma se prenda ao organismo biológico e nós vivamos com as características que temos vivido ao longo dos últimos milênios. De tal maneira que, quando a alma progride, quando o espírito vai buscando as virtudes e as substituindo por aquilo que vai sendo deixado gradativamente de lado, que são os vícios, esta alma se aperfeiçoa e transmite para o perispírito a sua excelsitude, a sua vibração mais elevada, e vai havendo uma desmaterialização progressiva
deste perispírito, e ele então vai sendo cada vez mais menos atraído para baixo e, portanto, ascendendo cada vez mais. De tal maneira que, ao contrário, quando através da vivência no corpo nós vamos realizando aquilo que não é de acordo com as leis de Deus, vamos nos comprometendo e o perispírito vai se tornando cada vez mais denso e cada vez capaz de, havendo a desencarnação, ele ou voltar para suas regiões de origem ou descer ainda mais, dependendo do comprometimento que ele tiver feito em relação à sua própria vida. Vale a pena, então, nos lembrarmos que a Terra é composta de várias esferas que compõem o campo magnético psíquico do planeta em si, em esferas concêntricas. Esta noção ela é muito antiga. De certa maneira, a doutrina espírita nos traz ela de volta, mas alguns médiuns do passado, em civilizações muito antigas, já procuraram sondar a realidade espiritual e tiveram a ideia de uma distribuição concêntrica de esferas, em que, se nós buscarmos, por exemplo, fixar aqui onde estamos em Viseu, vejam só, estamos na crosta do planeta, é uma das esferas, porque estamos encarnados. A nossa vizinhança é o umbral, e este umbral é um umbral médio, porque o umbral ele tem uma grande relação com a vida humana na crosta, e nós temos que dividir o umbral em umbral médio, umbral inferior e umbral superior. Todo mundo já teve oportunidade, pelo menos, de ouvir falar em Nosso Lar. Não é verdade? Muitos de vocês já leram a obra de Francisco Cândido Xavier com André Luiz como autor espiritual, chamado Nosso Lar. Muitos de vocês terão ou já tiveram oportunidade de verem o filme que foi lançado no Brasil e está chegando em outras partes do mundo também. E vocês vão tendo a ideia, ao lerem a obra ou ao examinarem a película, de que Nosso Lar também é do umbral, mas é no umbral superior. Não é verdade que, quando nós fazíamos a leitura da obra, nós sonhávamos de, em uma vez desencarnados, quem sabe, de vivermos numa realidade tão bonita quanto aquela? Não é verdade que este era, e ainda pode ser, um sonho de cada um de nós? Pois bem, a colônia ou a cidade astral chamada Nosso Lar é uma cidade ainda no umbral, mas numa esfera mais alta, no umbral superior. Mas abaixo dos nossos pés nós temos umbral inferior, trevas e abismo. Como também acima de Nosso Lar e do umbral superior, nós temos a esfera de arte, cultura e ciência, como vamos ver daqui a pouco. Temos uma outra muito mais alta, chamada de amor fraterno universal, e temos a mais alta de todas, a que nós chamamos, os espíritos chamam, de a do governo da vida. E a gente vai examinando isto e vai vendo que tudo isto faz sentido. Mas além de nós podermos entender pela teoria, lembrando que a mediunidade enseja que nós possamos constatar estas coisas no dia a dia das atividades mediúnicas nos centros espíritas, onde elas normalmente são levadas a efeito. De tal maneira que, se nós pensamos aqui em Viseu, por exemplo, acima das nossas cabeças, nós temos muitos quilômetros de umbral médio para umbral superior. E mantendo esta linha vertical, vamos encontrar a esfera seguinte de arte, cultura e ciência, a de amor fraterno universal e a de governo. Todas elas também envolvendo a nossa comunidade em Viseu. Mas também é assim
Quando nós vamos e pensamos no umbral inferior, nas trevas e no abismo, também na mesma vertical, só que para baixo. E é assim em Nova York, é assim na Austrália, no Rio de Janeiro, em qualquer cidade, qualquer aldeia, nós temos esferas dividindo a vida dos espíritos. E querem ver uma coisa curiosa? A gente está estudando isto e fica parecendo, num primeiro momento, que nós estamos estudando a vida dos espíritos e não a nossa. Mas nós temos que lembrar algumas coisas. Nós somos espíritos. Nós estamos num estágio transitório na vestimenta carnal como encarnados. Mas nossa essência espiritual é a de espíritos imortais. E vejam só, nós não vamos apenas manter contato com estas coisas quando estamos desencarnados, porque quando nós estamos encarnados, o que acontece quando nós adormecemos? Quando nós dormimos, não é verdade que imediatamente nós estamos na espiritualidade? Nós estamos a cada noite em contato novamente com a nossa realidade. Cada um de nós, dependendo da sua condição evolutiva, tem o seu lugar próprio no mundo espiritual. A espiritualidade não é apenas o lugar dos desencarnados, é nosso lugar também, porque nós vamos, seja para uma esfera, para outra, seja para um objetivo ou para outro, nós estamos no mundo espiritual, porque nós viemos dali. Quando nós fazemos o nosso projeto reencarnatório, nós estamos numa determinada realidade. Se nós vivemos numa realidade mais inferior, a encarnação na crosta é uma subida. Quando nós vivemos, quando é o caso, em esferas mais altas, quando reencarnamos, nós estamos descendo. Então é interessante nós refletirmos um pouquinho sobre estas coisas. E por isso dizíamos, a periferia é o ponto de maior evolução. Aqueles que estão em esferas ou zonas mais altas. Se nós fixamos um ponto, que hoje nós fixamos o da nossa querida cidade de Viseu. Outra ideia curiosa para nós, e que os espíritos na obra de André Luiz e por outros autores espirituais, a ideia de que existe trânsito de espíritos, incluindo trânsito de meios de transporte, para que haja deslocamento. O deslocamento que existe na crosta e que nós aqui conhecemos nos automóveis, nas carruagens do passado, nos aviões e tudo mais, no mundo espiritual também existe trânsito. Reparem uma coisa curiosa. Imaginemos que vivemos todos na esfera, vamos dizer, do umbral superior. Quem dera. Não é verdade? Mas vamos dizer que vivêssemos nesse umbral. É um umbral lindo, como o de nosso lar. Existe trânsito, por exemplo, imaginemos o umbral superior na altura de Viseu. Nós de Viseu poderíamos querer visitar, por exemplo, o Brasil, atravessando o Atlântico. E podemos nos manter na mesma esfera, que é a esfera relacionada ao umbral superior. E aí temos que ter o trânsito horizontal. Mas também existe trânsito vertical para se subir e para se descer. Não é verdade? A ideia de migrações, a ideia de trabalho com movimento dos espíritos. Movimentos e deslocamentos que se dão para os mais elevados pela própria mente, pela própria vontade do espírito, mas quando isso não é possível, quando as nossas limitações são maiores, meios de transporte, propriamente da realidade espiritual. De tal maneira que existem estradas de luz, existem incontáveis aspectos relacionados às águas no mundo espiritual, tanto quanto temos os rios, os mares, os oceanos e os meios de transporte que envolvem as águas. Existem correntes psíquicas, que é um aspecto um pouquinho diferente que nós aqui, quando encarnados, não estamos habituados. De tal maneira que uma reflexão,
A gente lembra que os que vivem mais alto são os que adquiriram maior evolução. Então, o que acontece? Os espíritos que estão acima podem transitar pelas esferas que lhes estão abaixo. Mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem, se sozinhos, passar para as esferas superiores. Porque senão haveria uma mescla, e essa mistura poderia ocasionar dificuldades. Eu pergunto para vocês se lembram, aqueles que leram a obra Nosso Lar, houve um momento em que André Luiz já havia desencarnado há algum tempo, tinha vivido numa condição de umbral inferior durante um punhado de anos, até que a sua mãe veio buscá-lo, ele fez uma oração a Deus, e aquele conjunto de providências fez com que ele fosse resgatado de onde estava e levado para Nosso Lar. Vocês se lembram disso? Algum tempo depois, ele saiu do hospital, porque primeiro ele precisou se tratar num hospital da colônia, e aí depois ele começa a conhecer aquela realidade toda de Nosso Lar. E numa certa altura, ele está caminhando e percebe que havia uma grade imensa protegendo a colônia Nosso Lar de quaisquer que quisessem adentrar a colônia sem permissão. E havia ainda um detalhe, era uma grade eletrificada. Coisas que a gente vê aqui no nosso mundo também existem, dependendo da esfera onde nós estamos. E naquela altura se apresenta uma mulher. E era uma mulher aparentemente bem apessoada, e ela pede a André e ao guardião para entrar na colônia. E como André Luiz estava de bons propósitos e querendo ajudar todo mundo, ele disse: claro, minha irmã, vamos entrar. Quando ele diz isso, aquele que era o guardião diz para André: calma, não é assim, André. Você não tem ideia das condições desse espírito. E aí o guardião age sobre a mente de André para que André, recém-chegado na colônia, pudesse ter no seu psiquismo uma facilidade para perceber a real situação daquele espírito. E aí, quando ele enxerga o espírito como ele realmente pode ser visto no mundo espiritual, ele dá um passo atrás. E aí ele exclama: é verdade, ela não pode entrar. Tinha sido uma senhora que, como uma parteira, tinha realizado no mundo onde ela encarnara múltiplos abortos provocados por ela e intencionados pelos casais e pelas moças gestantes de pouco tempo de gestação. Pois bem, todo aquele gesto que era ambicioso e que buscava compensações materiais foi fazendo desta irmã uma irmã muito modificada no seu perispírito. E ela era reconhecida porque possuía várias máculas enegrecidas por cada crime de sangue que havia realizado nos abortamentos induzidos. E aí então é negada a entrada dela na colônia e ela volta para a sua região de origem. Ela desejava viver ali, conhecer aquele lugar, mas ela ainda não tinha condições de chegar e entrar como outros espíritos entraram, e o próprio André foi convidado a viver ali. Isto que nós estamos conversando foi compilado numa obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, de um autor encarnado chamado Mário Frigueri, e que tem exatamente este título: As 7 Esferas da Terra. Muito bem, o que seria isso? Nós poderíamos dividir todo este conjunto das esferas de vida planetária em 20 ou 30. A divisão em 7 é apenas uma divisão didática para nós entendermos melhor, mas ela é muito sutil. Às vezes a gente pensa que está numa esfera e já estamos no limiar de uma outra, porque não há ou não existem linhas demarcatórias precisas. Há uma gradação natural. Mas vejam só, nós estamos aqui na chamada terceira esfera, na crosta. Todos os encarnados vivemos aqui.
Mas existem aqueles que vivem no umbral, que envolve a crosta, o umbral médio especialmente, mas o inferior e o superior também. Mas para baixo do umbral inferior, trevas e abismo são as duas mais inferiores que existem. Muito bem, acima do umbral superior, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e as diretrizes do planeta. E fica, então, o convite depois a uma leitura pormenorizada desta obra para aqueles que desejarem se inteirar um pouco mais. Vamos seguindo adiante. Vamos conversar, eu achei melhor assim, de baixo para cima, para ficarmos mais animados depois. Porque se fizéssemos o contrário, poderíamos ir dormir preocupados. Muito bem, então vamos examinar a ideia. Trevas e abismo. O que nós fizemos aqui? Juntamos as duas. Vamos examiná-las no conjuntinho delas. O que a espiritualidade diz? Nós sabemos, situadas abaixo da crosta terrestre. Vejam o que diz Lísias em Nosso Lar. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. E ele continua. Multidões de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. O que quer dizer isso? Os nossos irmãos vêm destas regiões inferiores quando reencarnam, vivem novas encarnações, mas muitas vezes com muito pouco proveito evolutivo. E aí, quando desencarnam, retornam para a mesma esfera, com um proveito muito pequeno, o que naturalmente faz com que se criem nessas regiões uma verdadeira estagnação espiritual. Pois bem, há princípios de gravitação para os espíritos, como se dá para os corpos materiais, como nós vimos. O perispírito pesado os atraindo para baixo. Há espíritos que, preferindo caminhar às escuras, estacionam, às vezes, no fundo do abismo. Não vamos considerar muitas coisas aqui, apesar de ser um estudo, vamos dizer, muito interessante para nós espíritas. Nas trevas e no abismo, vida de centenas de milhões de espíritos. Nas profundezas dos mares e no âmago da terra, almas atraídas para baixo pelo seu peso kármico, verdadeiros escravos do ódio, porque é exatamente o ódio, o orgulho, o egoísmo e a vaidade que, reunidos e ainda existindo em grande importância dentro de nós, que avilta o nosso espírito e o nosso perispírito se torna denso e, infelizmente, somos seres que podemos viver em regiões inferiores. A espiritualidade fala, espíritos eivados de imperfeições, inteligência e maldade juntos, contrários à evolução espiritual da humanidade e que vêm sendo, às vezes, quando encarnados, chamados de magos negros, gênios do mal, dragões e outras criaturas maléficas em suas bases, verdadeiros impérios do crime organizado, cidadelas astrais, masmorras, cavernas, ambientes pantanosos, infectos, são lugares que, quando os médiuns em desdobramento, por uma necessidade de trabalho, migram para essas regiões para o resgate de alguns, eles descrevem exatamente estas coisas e, seja esse trabalho em Portugal, seja ele em qualquer parte do mundo, havendo esta característica, estes aspectos são nitidamente percebidos. Há milênios esses espíritos aí se encontram, interagindo psiquicamente com os seres encarnados na crosta. Porque a gente podia pensar, vamos pensar juntos, que aquela esfera ou aquele conjunto das duas lá de baixo é um lugar, vamos dizer assim, estático. Aqueles que estão lá, vivem lá e pronto. Mas não é assim. Todos aqueles espíritos, ou grande número deles, mantêm vínculos de ressonância psíquica com os encarnados, que por invigilância,
por falta de cuidados morais, pode se afinizar e serem, às vezes, influenciados por esses espíritos. Por isso Jesus nos dizia sobre o orai e o vigiai. A importância de estarmos atentos a nós mesmos, no sentido de buscarmos os aspectos que nos farão nos vincularmos com as esferas mais altas e não com aquelas onde o tipo de vida é de muito sofrimento e muitos deles arquitetam, tramam as mais grosseiras dificuldades que ainda existem na nossa humanidade, tanto no mundo espiritual inferior, como muitas vezes na própria crosta do planeta. Querem ver uma outra ideia? Por vezes encarnam e por vezes evitam suas reencarnações, porque sabem que se reencarnarem e tentam evitar estes projetos novos, eles estarão sendo colhidos pela lei de causa e efeito, ação e reação, responsabilidade pessoal, e aí eles terão que se ver com a lei de justiça, mas também de amor, e muitas vezes padecerão muito por tudo aquilo que geraram em suas vidas anteriores e por tudo aquilo que continuam gerando vibratoriamente na psicosfera da nossa terra onde nós vivemos. Querem ver uma outra observação? Muitas vezes reencarnam em grupos. De tal maneira que na Europa, a questão de 60, 70 anos atrás, tivemos a gravidade de tudo que o nazismo promoveu. Milhões e milhões de pessoas e incontáveis famílias no âmbito da nossa Europa viveram as consequências de muitos desses espíritos que reencarnaram juntos na Alemanha e acabaram tomando o poder e realizando o Holocausto que vocês têm notícias. Mas também aconteceu na Rússia stalinista, no Camboja de Pol Pot, no Khmer Vermelho, no maoísmo e em outros aspectos que a gente não vai aprofundar agora, são apenas lembranças para nós nos situarmos. Se nós queremos ter uma ideia melhor do que há na literatura espírita sobre trevas e abismo, para conhecermos melhor a nossa realidade, algumas sugestões. O livro febiano chamado Universo e Vida, de um autor espiritual chamado Irmão Áureo, que tudo indica, no passado, foi Blaise Pascal, que foi um filósofo e físico e escreveu coisas muito bonitas e tem a ver com um espírito espírita profundamente ligado aos interesses de Jesus há muitos séculos. E no capítulo de Universo e Vida, cuja capa nova aqui está, publicado há 32 anos pela FEB, chamado O Poder das Trevas, é o capítulo do livro que vai tratar a respeito. Mas se nós quisermos, podemos ir a Reformador, a revista mensal da Federação Espírita Brasileira, que no ano de 2002, no mês de novembro, Divaldo Pereira Franco psicografa uma página sobre este tema de Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos aspectos mais diretos para o nosso conhecimento sobre o que significa um planeta que ainda tem a esfera de treva e de abismo. Nos Bastidores da Obsessão, outra obra propriamente de Manuel Filomeno de Miranda, pelo mesmo médium querido, e também examinarmos isto através da série de 13 livros, a começar por Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que também, em vários momentos de diversos desses livros, nos traz subsídios para o estudo que estamos fazendo na noite de hoje. Muito bem, era possível apagar a luz um instantinho para que esse slide tivesse um contraste maior? Senão nós faremos apenas uma ideia. Começamos a ter a ideia? Eu acho que está bem assim. Aqui nós temos uma imagem que sugere uma zona de muita dificuldade na vida espiritual. Nós não estamos no umbral médio, não estamos no umbral inferior, mas aqui já estamos em regiões de treva,
onde os espíritos se aglomeram, onde os espíritos vivem em verdadeiros pântanos espirituais, ou em regiões diferentes, onde nós temos edificações, construções, masmorras, como tínhamos dito antes, castelos, cidadelas astrais, mas é um tipo de vida muito limitada. E por que nós estamos projetando esta imagem? Para que tenhamos uma ideia visual também. E querem ver uma coisa curiosa? Quando nas reuniões de assistência aos desencarnados, muitas vezes, reuniões de desobsessão, quando abrimos o atendimento a algum enfermo de uma patologia neurológica, cardiovascular, de uma doença infecciosa grave, um doente de cancro ou um doente de uma doença mental expressiva, muitos dos espíritos ligados ao enfermo encarnado de hoje são espíritos destas regiões, que precisamos identificar, resgatar dali e cuidar. E uma vez realizando isto, eles são como que desligados do caso em questão, e aí os pacientes têm uma evolução muito melhor do que quando apenas tratados pela medicina convencional, que todos vocês também conhecem. É apenas uma outra reflexão. Outra ideia, estamos aqui, obrigado, coronel, estamos aqui na crosta, é nossa morada provisória. Por que provisória? Alguém fica encarnado para sempre? Não é verdade, não ficamos, mas às vezes morremos e logo depois temos que voltar. Então nós estamos muitas vezes repetindo as experiências como encarnados, de tal maneira que é este o local onde reencarnam os espíritos para o expurgo de seus débitos kármicos. É uma maneira de vermos a nossa realidade. É uma esfera de reunião e convergência de todos os espíritos ao longo das sucessivas reencarnações por incontáveis milênios. E nós não temos ideia disso, mesmo os espíritos das esferas mais altas reencarnam muitas vezes e muitas vezes comparecem aqui nas suas tarefas ou missões de grande significado para nós. De tal maneira que a crosta sempre foi, durante toda a época de mundo de provas e expiações, e ainda o será por muitos milênios, o lugar onde nós nos reunimos quando, num novo projeto reencarnatório, nós retornamos às nossas vidas. Mas nós gostaríamos de lembrar que, a par de coisas lindas e maravilhosas que existem na crosta, nós ainda acionamos aspectos dos quais vamos nos arrepender no futuro. E a ideia das guerras espalhadas por toda parte, a ideia de aspectos de sofrimento, onde nós temos a miséria e a fome, onde nós temos os terremotos, as tsunamis, os crimes, as invasões, as revoluções sangrentas, e aspectos que vão, em primeiro lugar, mostrando como ainda somos, do que ainda somos capazes de realizar numa mesma humanidade, e lembrando para nós sempre de que temos que gradativamente nos vermos livres destas coisas quando nos evangelizamos, quando deixamos que a luz do Cristo e o seu evangelho de amor seja dentro de nós, interiorizando cada um de nós o conhecimento espírita e renovando as nossas almas para que estas coisas, que ainda são muito comuns entre nós, possam deixar de existir o quanto mais cedo possível. E a ideia de que vamos viver um tempo novo, que segundo Bezerra de Menezes, já estamos iniciando a tal época da regeneração. Se nós formos estudar o umbral, nós vamos buscando a síntese sobre isto em André Luiz. E André Luiz diz, o umbral começa na crosta. Para nós termos uma ideia concreta, se nós estamos olhando para o mundo espiritual à nossa volta, estamos a princípio no umbral médio. Mas isto, quando nós estamos, por exemplo,
em Portugal. Agora imaginemos que nós estejamos reencarnados em certos países da África, onde nós temos muita miséria e muitas guerras e muitas revoluções com grande sofrimento. Muitas vezes, ao lado dos encarnados dali, não é um umbral médio, é um umbral inferior. De tal maneira que nessas esferas, dependendo da cidade, do país, da cultura, nós podemos ter alguma flutuação, alguma mudança, porque isso tudo é dinâmico. Nós estamos examinando de uma maneira estática para o nosso estudo, mas na verdade isso muda. E aquilo que de um país, de uma cidade, nós percebemos o avanço social, nós encontramos mudanças espirituais ao mesmo tempo. Mas, em regra, o umbral médio é aquele que está ao nosso lado. De tal maneira que, por isso, ele começa na crosta, uma espécie de zona purgatorial que se destina ao esgotamento de resíduos mentais, onde se queima, vejam só, a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu. Depois de viver no umbral médio, ela reencarnará. Depois de viver no umbral médio, ela poderá subir e, eventualmente, também poderá descer, dependendo do que fizer das suas oportunidades dadas pela providência divina. Umbral, nesta zona, que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Os médiuns vêm, os desencarnados vêm e nos informam uma verdadeira teia de vínculos fluídicos, de luz ou de sombra, de claridades ou de obscuridade, vinculando as criaturas entre si e se movimentando quando nós nos movimentamos, quando encarnados para cá ou para lá. De tal maneira que, pelo pensamento que os homens encontram nessas regiões, no umbral, os companheiros que afinam com as suas tendências. Local este, umbral, comandado às vezes por inteligências perversas, mas fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos. De tal maneira que há no umbral, nas cercanias da nossa vida, existe a influência de baixo, mas também, obviamente, existe a influência da luz e daqueles que comandam a vida no planeta. Essa fiscalização é para conduzi-los, os espíritos, a providências compatíveis com a melhoria alcançada. Qualquer progresso é valorizado e pode ser a porta que se abre para uma vida mais feliz e para novas oportunidades de aquisições e de crescimento moral. E lembrando mais uma vez, se para cada esfera eu poderia dividir em médio, superior e inferior, uma delas, o umbral, é muito importante que dividamos, porque há uma diferença marcante entre o que é aqui superior, médio ou inferior, e nosso lar nos traduz isso muito bem. Se nós formos até nosso lar, como nós não estamos podendo ainda, primeiro porque estamos encarnados. Não é verdade? Mas um ou outro que dorme, se tem merecimento, pode subir para lá. Mas aqueles que não subimos, nós poderíamos imaginar um encontro de encarnados desdobrados durante a noite, durante o sono, com desencarnados que vivem, e estes estão trabalhando no hospital de nosso lar. De tal maneira que eles se desdobram e se encontram. Porque, na verdade, eles têm afinidade com aqueles que já vivem ali. Muitos deles estão desencarnados, mas são de lá. E nosso lar é apenas um exemplo. Existem múltiplas cidades no mundo espiritual e em astral superior, em todas as partes do mundo. Vale a pena nos lembrarmos de que acima de nosso lar, acima do umbral superior, aí as coisas começam a ficar mais agradáveis. Então vamos subindo agora, juntos. Almas com o único objetivo, o bem de todas as criaturas, do homem e dos seres em geral, da natureza. Região de singular beleza. Se nosso lar já é tão lindo, vocês imaginam o que pode existir quilômetros mais acima, na esfera esta chamada de arte, cultura e ciência.
região de singular beleza, natureza maravilhosa, de luzes, cores, atmosfera pura e radiosa, melodias encantadoras. Quem são aqueles que vivem lá? Almas libertas das imperfeições de caráter, seres venturosos que só reencarnam na Terra para cumprir missões ou tarefas relevantes. Em que tipo de atividade? Aquelas ligadas à arte, cultura e ciência. Reparem uma narrativa de Paulo, um espírito, numa obra mediúnica de Victor Hugo, para que tenhamos ideia destes espíritos, desta esfera. Eram almas gêmeas pelos sentimentos de uma afinidade perene, libertas das imperfeições do caráter, da hipocrisia, só cogitando de cometimentos grandiosos, tendo por escopo, por objetivo, unicamente o bem, as artes e as ciências, compondo hinos ou salmos consagrados ao Onipotente e aos sentimentos mais puros e dignificadores. Não é diferente da nossa média na crosta? Não é que não tenhamos isto na parte de muitos que vivem em qualquer lugar do mundo, mas a nossa realidade, no todo e na média, não é exatamente deste tipo de vivência. E é nessa esfera que os espíritos iniciam o estágio para o desempenho de graves e meritórias missões, as de mensageiros celestiais. E para que tenhamos uma ideia abstrata trazida para algo mais palpável, mais concreto, exemplos de espíritos que todos vocês conhecem e que viveram ou vivem nessa esfera. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Na verdade, Leonardo é como o supervisor dessa esfera. Todas as questões mais relevantes dessa esfera, antes de chegarem a Jesus e a Maria de Nazaré, passam por Leonardo. Renoir, Rembrandt, Michelangelo, Claude Monet, Luiz de Camões, Edward Jenner. Talvez aqueles que não sejam da área médica não consigam se lembrar de Jenner. Alguém tem alguma ideia? Jenner foi aquele que inventou a vacina. E ele, como mensageiro dessa esfera no campo da ciência, reencarna para isto, na Inglaterra, há 320 anos atrás. E ele faz uma coisa extraordinária que nenhum de nós faríamos. A ideia de uma época de varíola. E as crianças, os animais, as famílias morriam pela doença. Varíola praticamente não existe mais por causa dele. E não só isto, a ideia da vacinação se espalhou pelo mundo científico e a grande parte das doenças virais, bacterianas, doenças que encurtavam a vida humana, que comprometiam multidões de pessoas num novo projeto reencarnatório, agora já não tem o mesmo efeito, porque a vacina que ele desenvolveu agora é algo para a humanidade. É um grande benfeitor que vem especificamente para isto. Para vocês terem uma ideia, ele retira um material de uma pústula de um animal com varíola e ele coloca no seu próprio filho, sem saber o que iria se passar. E ele poderia ter inoculado no filho e o filho morreria de varíola. Mas o filho foi uma das poucas crianças daquela comunidade que sobreviveu. E aí aquela ideia vingou e nós temos um grande benefício para a humanidade trazida por ele. Thomas Edison, que trouxe a luz dos filamentos incandescentes e das lâmpadas, e era um inventor, inventou uma série de coisas interessantes e que fazem parte do cotidiano. De certa maneira, foi ele que iluminou as noites no planeta Terra. De tal maneira que Sócrates, Confúcio, Euclides, Pitágoras, Rousseau, Voltaire, Newton, Monteiro Lobato, Charles Darwin, todos eles são, de certa maneira, dessa esfera. Para seguirmos adiante,
adoração ao soberano do universo, a ideia daqueles que vivem ali, música celeste, templos de luz, felicidade geral, ideais elevados, sentimentos sublimes, luz própria, luz interior e muitos deles já mensageiros celestes. São aqueles das grandes descobertas, das ciências divinas e das artes realmente superiores. Se nós quisermos lembrar de alguns, como Louis Pasteur, Darwin, Pierre e Marie Curie, que deram suas vidas por aquilo que descobriram para a ciência humana, se nós quisermos lembrar de escritores, muitos deles contemporâneos de Kardec, como Émile Zola, Lamartine, Victor Hugo, Stendhal, nós poderíamos lembrar de pintores como Renoir, Edouard Manet, Claude Monet, com pinturas extraordinárias, revelando as belezas da nossa crosta planetária e muitas vezes de aspectos espirituais da própria vida. Músicos como Beethoven, Bellini, Rossini, Chopin e Wagner, aqueles que contribuíram com as artes, Voltaire, agora no campo da filosofia, Pascal, Diderot, que foi enciclopedista, Montesquieu, como Rousseau e D'Alembert, todos eles contribuíram para o avanço da nossa humanidade. Vivem em regiões muito elevadas que um dia, cada um de nós, dependendo do nosso esforço e mérito, poderemos um dia habitar. A mais alta de todas ainda não é esta, mas estamos chegando lá, a do amor fraterno universal. Esta é uma esfera tão elevada que só podemos fazer um juízo meramente conjectural, fazermos uma abstração, imaginando o que possa ser, o que se vive lá, a felicidade ali reinante e assim por diante. Está por isto muito acima das nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. E os espíritos dessa esfera só reencarnam, se quiserem, em missão de grande benevolência. Vejam um exemplo para nós de alguém que tem a ver com isto. Quando nós lemos o livro Nosso Lar, e quem não leu, fica o estímulo para buscarmos esta leitura o quanto antes. Narcisa, alguém lembra de Narcisa na obra? Narcisa era uma mulher muito simples e que pede para, na câmara de retificação, onde chegavam desencarnados com grandes dificuldades morais, ela pedia para ser aquela que limpava aquele lugar, incluindo os excrementos daqueles que, mesmo desencarnados, eliminavam as coisas pelo ambiente, de tal maneira que ela humildemente fazia aquele seu trabalho, lembrando de Jesus e desejando agradar o trabalho todo no campo da própria colônia. E ela, Narcisa, vem a falar da ministra veneranda, que, aliás, tem uma outra expressão muito conhecida de todos vocês. Mas nesta obra ela é chamada de veneranda. E Narcisa sobre ela diz, é a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Vejam, permanece em trabalho ativo nesta cidade, quando o livro foi escrito, já tem 60 anos, há mais de 200 anos, apresenta 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Será que nós já somos assim? Ainda não. Mas é importante que tenhamos os modelos e possamos nos encaminhar na tal direção. É um exemplo extraordinário para quantos desejamos ardentemente galgar mais altos cimos nos patamares da evolução. Para que tenhamos uma ideia trazida para o concreto também. Muito bem, nós encabeçamos a lista com Isabel de Aragão. Allan Kardec, Chico Xavier, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Bezerra, Bittencourt Sampaio, alguns que talvez vocês não conheçam, Cair Barchutel, em São Paulo, Brasil, Hermâncio de Faux,
que antes havia sido Joana d'Arc e como irmã se foi médium aos 18 anos, médium de Kardec, Eurípides Barçanufo, Lao Tse, Confúcio, Benjamin Franklin, Buda, Siddhartha Gautama, o seu nome verdadeiro, Krishna e Francisco de Assis. Só que aqui a gente lembra que essa esfera, ela também é subdividida em inferior, médio e superior. E dependendo da hierarquia desses espíritos, eles podem se situar também em regiões mais altas ou mais baixas. E por último, a mais alta de todas, a das diretrizes ou do governo do planeta, é onde o Cristo não vive, não mora, mas está entronizado nas mentes e nos corações daqueles espíritos que ali vivem ou transitam, no seio de uma humanidade, porque nós ainda não temos ideia da altitude evolutiva a respeito de nosso mestre querido, que é Jesus. De tal maneira que ele é aquele que governa este maravilhoso mundo cheio de esferas de vida, onde temos a crosta, onde temos a realidade espiritual. Ele é conosco há milhões e milhões de anos. E como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando a Terra ainda se resfriava, ele já era o governo da nossa humanidade, a humanidade que seria a ser trazida para cá e que viveria como nós agora vivemos. Nos encaminhando para o fim, gostaríamos de lembrar as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a ideia de que conhecendo um pouquinho mais, e são apenas meras reflexões e aspectos que podemos desenvolver muito mais pessoalmente, a ideia de que conhecendo também a realidade espiritual de nós mesmos e da nossa terra, nós vamos então, em humanidade, nos esforçarmos mais para buscarmos a evolução espiritual. Vale a pena nós nos lembrarmos que nós estamos encarnados, mas que a vida depois da morte vai depender de alguns aspectos, para que possamos nos esforçar sempre um pouco mais. A reforma íntima e a educação dos sentimentos. O cultivo das virtudes da alma, o altruísmo, a pacificação interior, a solidariedade, a fraternidade legítima, a caridade desinteressada, a capacidade de perdoar as ofensas, como o próprio Cristo nos procurou sugerir e ensinar há 2000 anos. A ideia do trabalho interior e o trabalho externo a serviço de todos, o trabalho voluntário e as expressões múltiplas de caridade no planeta. A prece, a oração e o nosso vínculo com a espiritualidade superior, com as tais esferas, que são esferas de vida, porque lá existem os espíritos dessas esferas, com os quais, pela oração e pelo cultivo das virtudes gradativamente, com eles nós estaremos. A ideia de uma espiritualização progressiva do nosso dia a dia, das coisas que realizamos, lembrando que cada dia é importante na escolaridade terrena, no grande educandário que é o planeta Terra, onde mais uma vez estamos matriculados para uma experiência de luz. A ideia da finalidade da existência, sabermos por que estamos vivendo e não simplesmente vivermos mais uma vida como já vivemos outrora, só que agora com responsabilidade e com proveito. E, portanto, resumindo o conhecimento e o cumprimento das leis divinas, nos encaminhando para a evolução. Muito bem, meus amigos, foram apenas algumas considerações, alguns aspectos para irmos pensando esta noite, nos próximos dias, lembrando que o Espiritismo é a doutrina de luz que nos acolhe e aquilo tudo que vamos conhecendo gradativamente são verdadeiros aspectos que funcionam como alavancas para o nosso progresso,
envolvendo-nos com ternura e com amor e nos direcionando para um reencontro futuro com a espiritualidade mais alta, sob os auspícios de nosso Mestre querido, que é Jesus de Nazaré. Que Ele abençoe a todos vocês, os guardando de todas as dificuldades e os levando com Ele juntos para as sendas do progredir. Muito obrigado e que Jesus esteja com todos.